boa noite. Boa noite. O Ministério da Saúde confirma mais 6 casos e o número de pacientes com o novo coronavírus no Brasil chega a 19. Nova York entra em estado de emergência. O número de casos dobrou no estado americano nas últimas 24 horas. Na China, o número de novos casos é o menor em mais de um mês. Mas o desabamento de um hotel usado para manter pacientes em quarentena deixa mais de 30 desaparecidos. Prosseguem as buscas por vítimas das chuvas na Baixada Santista. O número de mortos chega a 41. A Justiça do Paraguai decreta a prisão preventiva de Ronaldinho Gaúcho e do irmão dele, Assis. Os dois vão ficar num presídio em Assunção por até 6 meses. E os gols de sábado? Agora no Jornal Nacional. O Ministério da Saúde confirmou hoje mais 6 casos do novo coronavírus no país. Agora são 19 pessoas infectadas no Brasil. O Distrito Federal é a 5ª unidade da federação a ter um caso confirmado do novo coronavírus. O exame de contraprova deu positivo para uma mulher de 52 anos que está internada na UTI de um hospital público em Brasília. De acordo com o boletim médico, ela apresenta uma síndrome respiratória aguda severa, está em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos. O hospital informou que o quadro da paciente foi agravado por uma doença crônica pré-existente, mas não revelou qual. O marido dela é um caso suspeito. O Ministério da Saúde confirmou o 2º caso de novo coronavírus no Rio de Janeiro. A Secretaria Estadual de Saúde já havia divulgado que o exame e a contraprova tiveram resultado positivo para uma mulher de 52 anos que mora na cidade do Rio. Ela retornou da Itália na quarta-feira e procurou um hospital particular com sintomas da doença. A paciente mora sozinha e está em isolamento domiciliar. As 3 pessoas que a acompanharam na viagem pela Europa estão em observação. São Paulo registrou 3 novos casos e o total de doentes confirmados no estado chega a 13, 12 na capital e 1 no interior, em Santana do Parnaíba. A Bahia também confirmou mais uma pessoa infectada e agora tem 2 casos. O Espírito Santo continua com 1 infectado. Com isso, o Brasil tem agora 19 casos confirmados do novo coronavírus. O número de casos suspeitos caiu de ontem para hoje de 768 para 674. E o número de casos descartados aumentou consideravelmente, de 480 para 602. 5 estados continuam sem registros do novo coronavírus no momento. Dos 6 novos casos no Brasil, 5 são de pessoas que estiveram em países onde a doença já se espalhou: Itália, Inglaterra, Estados Unidos e Irã. Já o caso novo da Bahia é uma transmissão direta. É a empregada doméstica da primeira pessoa infectada no estado. O ministro da Saúde anunciou hoje em entrevista ao G1 mais uma mudança na estratégia de combate ao novo coronavírus. A campanha nacional de vacinação contra a gripe, que já foi adiantada para o próximo dia 23, vai dar prioridade para a população idosa. O ministro Luiz Henrique Mandetta acredita que o Brasil vai acompanhar a média mundial de até 85% de pacientes que vão superar sem nenhuma complicação a infecção pela Covid-19, a doença do novo coronavírus. Em todo o mundo, os casos de infecção pelo novo coronavírus passam de 100 mil, segundo a Organização Mundial de Saúde. Já são quase 3.500 mortos. A taxa de letalidade, ou seja, o número de mortos em comparação com o número de infectados, permanece em 3,4%. Nos Estados Unidos, o governador do estado de Nova York declarou emergência diante do aumento do número de infectados. Andrew Cuomo pediu calma. Ele disse que é preciso trabalhar com a realidade e que 80% dos casos da Covid-19 vão se resolver sozinhos. Segundo o governador, a declaração de emergência é para agilizar a liberação de verbas para contratar mais funcionários de saúde e acelerar as respostas à epidemia. Já são 76 casos no estado de Nova York. O maior número vem de Westchester, 57, mas a cidade de Nova York tem agora 11 casos confirmados. Nas ruas, a cidade parece manter a rotina. A gente quase não vê, por exemplo, gente usando máscaras, mas alguns impactos já são evidentes. A empresa que opera os trens entre Nova York e a capital, Washington, anunciou que a partir da semana que vem, por causa da queda na demanda, vai cortar 3 dos trens diários ligando as duas cidades.
Por todo o país, os números continuam a crescer e a costa leste registrou as primeiras 2 mortes. Foram na Flórida. Do outro lado dos Estados Unidos, 3.500 pessoas navegam na incerteza dentro do cruzeiro Grand Princess. Os testes de 21 tripulantes e passageiros deram positivo e o vice-presidente anunciou ontem que está trabalhando num plano para ancorar o navio. Mike Pence disse que todos serão testados e que toda a tripulação vai ser colocada em quarentena. Entre os 1.111 tripulantes estão 17 brasileiros. Mas até agora, nada. A empresa dona do cruzeiro informou hoje que o navio continua a 80 quilômetros da costa de São Francisco e que o capitão aguarda instruções das autoridades americanas sobre o que fazer. Essa mulher disse que os passageiros só souberam que os resultados tinham dado positivo pela TV. Ela, que não apresenta sintomas da Covid-19, mas que está em tratamento de um câncer, completa. Não tem sido uma viagem muito confortável. Na China, um hotel usado para manter em quarentena 70 infectados pelo novo coronavírus desabou. 38 pessoas já foram resgatadas. Não há registro de mortos até agora. O desastre foi em Quanzhou, uma cidade portuária no Estreito de Taiwan. O hotel tinha 5 andares e 80 quartos. O prédio desabou por volta das 7h30 da noite, horário local. Ainda não se sabe a causa. Segundo as autoridades, cerca de 700 médicos, bombeiros e outros profissionais de resgate foram mobilizados. O desabamento encobriu a boa notícia do dia na China. De ontem para hoje, a China continental teve 99 novos casos confirmados da Covid-19, o número mais baixo desde 20 de janeiro. 25% dos novos casos confirmados no país vieram de fora. Depois da China, o país com mais casos é a Coreia do Sul, mais de 7 mil, sendo mais de 400 de sexta para sábado. No Irã, foram mais de 1.000 novos casos, elevando o total para perto de 6 mil. 145 pessoas morreram. Na Itália, o salto foi de mais de 1.200 novos casos em apenas 24 horas. São quase 6 mil infectados no país e 233 mortes, o maior número fora da China. Além da Itália, aqui na Europa, o novo coronavírus continua a se espalhar, especialmente por países como Alemanha, França, Espanha e Suíça. Hoje foi a vez de o Vaticano anunciar medidas para evitar a propagação da Covid-19. O Papa Francisco não vai aparecer na janela diante da Praça São Pedro no Ângelus de amanhã. A bênção para os católicos vai ser dada a partir da biblioteca do Palácio Apostólico e transmitida ao vivo pela internet. Essas imagens de satélite mostram o impacto do novo coronavírus também entre fiéis islâmicos. Há 3 semanas, milhares de pessoas ainda circulavam na região da Grande Mesquita, na cidade sagrada de Meca, na Arábia Saudita. Agora, com restrições às peregrinações, o movimento já é bem menor. As pessoas que tiveram contato com pacientes infectados pelo novo coronavírus estão sendo monitoradas em todo o país. Em São Paulo, estado com o maior número de casos confirmados, as equipes de vigilância epidemiológica fazem um trabalho minucioso. Alô? A missão da doutora Maria Helena é dar a notícia e orientar quem está do outro lado da linha. E você, no momento, está sentindo algum desses sintomas, não? Pelo menos 100 funcionários da Secretaria da Saúde da capital paulista estão empenhados em acompanhar os passos de quem teve contato com pacientes infectados pelo coronavírus. Se você começar a apresentar febre, coriza, tosse, você pode procurar uma unidade básica de saúde. Não precisa ir num pronto-socorro. As ligações são diárias e se repetem por 14 dias, período de incubação do vírus da Covid-19. Os contatos são feitos com muito cuidado. É para que eles acredite, né, e sinta confiança e siga as orientações que a gente passa por telefone. As anotações das conversas são passadas para o computador, para abastecer toda a rede de dados da saúde do município. Compartilhar informações tão valiosas é uma forma de rastrear a presença do vírus e tentar conter o avanço dele.
Esse trabalho persistente começou há menos de 2 semanas, quando foi confirmado o primeiro caso do novo coronavírus no estado de São Paulo. O paciente teve contato próximo com 34 pessoas que passaram a receber ligações diárias. O número de monitorados no estado foi aumentando com a confirmação de novos casos. Nós temos 2.000 profissionais na vigilância em saúde do município. É lógico que nós temos possibilidade de dispensar um contingente maior à medida que for necessário. Os médicos reforçam: quem não apresenta sintomas deve manter a rotina, mas redobrar os cuidados com a higiene, como lavar as mãos várias vezes ao dia e cobrir o rosto ao espirrar ou tossir. Quando começamos uma gripe, não vamos todo mundo correndo para uma unidade de saúde. E não é para acontecer isso agora, tá? Nós temos padrões definidos para quem é suspeito do novo coronavírus. E subiu para 41 o número de mortos na Baixada Santista depois dos deslizamentos de terra esta semana. 39 pessoas continuam desaparecidas. As buscas foram encerradas em 2 cidades, mas continuam em Guarujá. A terceira e última vítima da tragédia na cidade de São Vicente foi encontrada na região do Parque da Prainha, um homem de 69 anos. Em Santos, as buscas também foram encerradas. Os bombeiros retiraram dos escombros 4 pessoas da mesma família no Morro São Bento, hoje de madrugada. Em outro ponto da cidade, Rosivan se recupera dos ferimentos. Ele e a mulher estavam em casa quando a terra deslizou. Ela não sobreviveu. A gente saiu do quarto, que botou o pé na cozinha, já recebeu as paredes batendo na gente, jogando no chão. Lembro que saiu 2 socorros dela, mó baixinho. Socorro, socorro. Em Guarujá, essa cena ainda pode se repetir dezenas de vezes. Esta tarde, mais 2 corpos foram retirados dos escombros. Mas ainda há muitos desaparecidos na cidade. As buscas continuam no Morro do Macaco Molhado, onde um bombeiro e um morador foram soterrados, tentando salvar outras pessoas. E ainda há muitas pessoas debaixo de toda essa lama, pedras e entulho no Morro da Barreira do João Guarda. Na madrugada de segunda para terça, houve 30 deslizamentos em Guarujá. Ali teve o deslizamento que atingiu várias casas. E aqui os moradores perceberam uma movimentação dia a dia. Pelas rachaduras, a casa que vai entortando cada vez mais e a terra se movimentando. Todos esses dias, os moradores dizem que esse cenário vai mudando. Cada dia que nós tá vindo era uma rachadura pequena e hoje já está crescendo mais. Esta semana, a Defesa Civil interditou 70 casas e as famílias foram para um abrigo. Os técnicos continuam vistoriando as encostas. Cristiane e os 6 filhos moram numa área de risco. Eles falam que não tem perigo aqui em casa, né? No dia da chuva, eles me tiraram daqui de dentro, né? Eu tenho medo, né? A gente está aqui, aí não tem tempo nem de tirar as crianças de dentro de casa, é bem complicado. Já são mais de 250 desabrigados na cidade. Hoje, soldados do Exército chegaram ao Guarujá para prestar ajuda humanitária. 2 pessoas morreram durante um temporal que atingiu o Piauí. Em Piripiri, norte do estado, vários carros foram arrastados. Num deles estava uma mulher que morreu afogada hoje de madrugada. A Polícia Rodoviária Federal interditou o trecho da BR-343 que passa pela cidade. Parte da rodovia desabou. Em Nossa Senhora de Nazaré, também no Piauí, uma criança de 5 anos morreu eletrocutada depois que um raio atingiu o quintal da casa onde ela morava. A chuva causou estragos hoje também em Belém. Foram mais de 11 horas seguidas de chuva. Várias ruas ficaram alagadas. Este caminhão saiu da pista e tombou. Em outro ponto da cidade, um jacaré apareceu no meio da rua. E os canais que cortam os bairros transbordaram e também invadiram casas. Por causa das chuvas na Baixada Santista, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, anunciou recursos extras no valor de 892 milhões de reais ao orçamento da Defesa Civil por meio de medida provisória. Ainda segundo a nota publicada na conta oficial do Ministério numa rede social, o governo tem mais de R$1 bilhão para ações de emergência e reconstrução. Hora da previsão do tempo, vamos para São Paulo saber da Anne Lotterman se essa chuva do norte e do nordeste do país continua nesse domingo. Boa noite, Anne.
Oi, Marcelo. Boa noite para você, para a Priscila. Boa noite a todos. A chuva continua concentrada nessas áreas onde o mapa está mais colorido. Grande parte do Pará, Maranhão, Piauí, Bahia e norte de Minas Gerais. Essa chuva é normal nessa época por causa desse corredor de umidade que se forma, a chamada zecite. A umidade entra pelo Nordeste e o vento acaba espalhando as nuvens de chuva para outras regiões. Por isso, amanhã tem chuvarada na Bahia, em cidades como Ilhéus, Vitória da Conquista e Salvador. No norte do Piauí, na cidade de Piripiri, ainda pode chover forte amanhã, mas não tão volumosa como hoje. E em Belém, as pancadas podem ser fortes, mas rápidas. Com toda essa chuva, há risco moderado para alagamentos e deslizamentos na área amarela, que pega o nordeste do Pará, todo o estado do Maranhão, Piauí, sul da Bahia e parte do sudeste. Mas a área que requer mais atenção está em laranja, região do Recôncavo Baiano, norte do Espírito Santo e regiões da Zona da Mata Mineira e Vale do Rio Doce. Nesse domingo, a chuva pode cair a qualquer momento do dia em Belo Horizonte, máxima de 25 graus. Isso vale para Vitória também. O sol aparece, mas ainda pode chover a qualquer hora. A partir da tarde, as pancadas podem ser fortes em São Paulo e a temperatura não deve passar dos 27 graus. Essa chuva não chega no Rio de Janeiro. Com isso, os cariocas vão poder aproveitar o domingo de sol e calor de 31 graus. E nas outras regiões do país, Dani, o que você destaca? Eu vou destacar o sol, Priscila. Ele aparece em toda a região sul, até o centro-sul de Mato Grosso, nessa faixa de Roraima até o Amapá e de Sergipe até o Rio Grande do Norte. E o sol vai secar o ar em toda essa faixa oeste aqui do país, onde a umidade pode ficar abaixo dos 30%, quando confortável é 60%. Com o sol garantido, vai dar praia em Florianópolis, Maceió e também em Recife. Em Curitiba, domingo com máxima de 26 graus, Campo Grande 33, Cuiabá 35 graus, Porto Velho e Manaus 32, Palmas, Teresina e Natal com máxima de 31 graus. Um ótimo domingo a todos. Obrigado, Anne. Boa noite para você. Boa noite. Daqui a pouco morre no Rio o poeta Jorge Salomão. E estudantes criam robôs para resolver os problemas das grandes cidades. O presidente Jair Bolsonaro participa daqui a pouco de um jantar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Flórida. É o quarto encontro dos dois em um ano. Jair Bolsonaro desembarcou no fim da tarde no aeroporto de Palm Beach. O jantar vai ser na residência de Donald Trump em Mar-a-Lago, no sul da Flórida. Segundo informações da Casa Branca, Trump vai agradecer ao Brasil pela estreita aliança com os Estados Unidos. Os dois presidentes devem discutir a crise na Venezuela, políticas comerciais e investimentos em infraestrutura, entre outros assuntos. O governo brasileiro limitou em 15 o número de jornalistas credenciados para cobrir o jantar em Mar-a-Lago. A Folha de São Paulo não foi credenciada. A presidência da República afirmou que teve que restringir o número de profissionais brasileiros para que ele fosse igual ao de jornalistas americanos. Segundo a Secretaria de Comunicação do governo, o critério de escolha incluiu, entre outros fatores, a frequência com que cada veículo cobre o Planalto, trabalho que a Folha faz diariamente. A Folha de São Paulo divulgou nota afirmando que, abre aspas, a presidência, mais uma vez, discrimina a Folha, o que já se tornou um método de perseguição. O jornal continuará cobrindo esta administração de acordo com os padrões do jornalismo crítico e apartidário, que o caracteriza e que praticou em relação a todos os governos. Fecha aspas. O endurecimento político americano de imigração e as consequências para os brasileiros que tentam entrar sem visto no país são destaques de amanhã no Fantástico. Nossa reportagem especial vai mostrar o cerco dos Estados Unidos aos brasileiros ilegais. Os que se arriscam sabem que do lado de lá, em território americano, podem ser presos. O que não sabem é como vão ser recebidos. E o tratamento dado aos brasileiros mudou muito. Uma entrevista com a Regina Duarte, que tomou posse esta semana como secretária especial da Cultura. E eu só lamento ter perdido tanto tempo desfazendo intrigas que foram criadas, fake news,
acusações não verdadeiras a respeito da proposta da equipe que está comigo. A comunidade que ainda procura dezenas de soterrados depois de um temporal destruidor na Baixada Santista. Abrir só um espaço que vai sair tu e tua mulher e tua filha. O mistério da morte de Andrei, de 12 anos. A mãe acusa o próprio irmão, tio da criança, de assassinato. 3 anos depois, o caso ainda divide a polícia e o Ministério Público. Uma entrevista exclusiva com um paciente do coronavírus. Ele ainda está no hospital e é de lá que fala com a gente. É atualidade, é fantástico. É amanhã, depois do Faustão. Você vai ver. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita mandou prender 3 integrantes da família real do país. Entre eles, o irmão do rei Salman. Os 3 foram acusados de planejar um golpe contra o príncipe Mohammed bin Salman. Em 2017, o herdeiro já havia detido vários rivais para se consolidar no poder. O rei Salman tem 84 anos e é o príncipe herdeiro que tem exercido, de fato, o poder na Arábia Saudita. Na véspera do Dia Internacional da Mulher, mãe e filha foram assassinadas em Sabino, na região centro-oeste de São Paulo. O principal suspeito é o Washington Luiz Melo, de 34 anos, ex-marido de uma das vítimas. A polícia diz que ele arrombou a porta e invadiu a casa onde estavam a ex-mulher, Débora Cristina Pavanelli Mazo, e tem 27 anos, e a ex-sogra, Lúcia Aparecida Pavanelli Piona, de 44 anos. As duas foram mortas a tiros. O enterro foi no fim da tarde. O suspeito está foragido e o caso foi registrado como duplo homicídio. Morreu hoje no Rio o poeta e letrista Jorge Salomão, de 73 anos. O baiano Jorge Salomão chegou ao Rio em 1969. Junto com o irmão, o também poeta Wally Salomão, espalhou pela cidade poesias, ideias e letras de canções gravadas por vários artistas, entre eles Marina Lima, Adriana Calcanhoto, Zizi Posse, Barão Vermelho e Cássia Eller. Autor de 9 livros, artista visual, diretor teatral, Jorge Salomão sempre transitou pelos caminhos da arte. Nos últimos meses, acompanhava as gravações de um novo álbum, que lançaria este ano. Ele estava internado no hospital na Zona Sul, se recuperando de um infarto que teve em fevereiro. Jorge Salomão morreu hoje de manhã, em consequência de complicações causadas por uma úlcera. Ele deixa um filho. O governo do Amapá contratou uma empresa para retirar do fundo do rio o navio Ana Caroline III, que naufragou no sul do estado na semana passada. Já são 33 mortes confirmadas no naufrágio. 50 pessoas foram resgatadas com vida. A retirada da embarcação ainda precisa de aprovação da Marinha. E o governo do Amapá quer que a empresa dona do navio reembolse o estado pelo dinheiro gasto na operação. O Jornal Nacional publicou ontem uma reportagem sobre a preocupação de ambientalistas com a intenção do governo federal de criar 128 recifes artificiais no litoral do Brasil. Os ambientalistas ouvidos afirmaram que esse procedimento oferece riscos que precisam ser avaliados criteriosamente, porque espécies invasoras podem ser altamente nocivas e até mesmo fatais às espécies locais. Depois da reportagem de ontem, o Jornal Nacional afirmou que a Embratur não quis se manifestar. Mas, 2 dias antes, o presidente da empresa tinha respondido ao repórter Vladimir Neto sobre essa preocupação dos ambientalistas. Gilson Machado Neto disse que o Ministério do Meio Ambiente está apto a autorizar a criação de recifes artificiais, como vem fazendo desde 2003, e que vários estudos no mundo todo mostram que o recife artificial gera um impacto positivo na fauna e na flora como agregador de vida marinha. Segundo o presidente da Embratur, o que se busca são locais que não tenham vida marinha, apenas areia. Gilson Machado Neto disse também que a Marinha identificou de 80 a 100 pontos entre Fortaleza e o litoral de Santa Catarina. E que agora ainda serão ouvidos o ICMBio, o IBAMA e os órgãos estaduais Meio Ambiente. Uma das principais vias de ligação entre as zonas sul e oeste do Rio foi liberada hoje por decisão da Justiça depois de ficar fechada por 9 meses. O pedido de liberação foi feito pela Prefeitura. A Avenida Niemeyer tinha sido interrompida por causa de um deslizamento que matou 2 pessoas no ano passado. É uma avenida pequena, estreita, cheia de curvas, mas fundamental para evitar longos engarrafamentos entre as zonas sul e oeste do Rio.
São 36 mil veículos por dia. A liberação da Niemeyer hoje foi determinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Segundo o STJ, o poder público conseguiu juntar provas de que, atualmente, existe segurança para a reabertura da via. E, com isso, a manutenção da interdição se torna uma medida desproporcional. A Prefeitura do Rio afirma que fez 56 intervenções para a contenção de encostas. Mas, em caso de chuva de 38 milímetros em 1 hora e com ventos de até 70 quilômetros por hora, a avenida será fechada. Nós gastamos mais de 30 milhões aqui nessas obras. Hoje a Niemeyer é um dos lugares mais seguros do Rio de Janeiro. É claro que pode ter um outro problema eventual, mas não naquele volume que tivemos há um ano atrás. Em maio do ano passado, a pedido do Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Rio determinou o fechamento da Niemeyer depois de uma série de deslizamentos. Um deles, em fevereiro de 2019, atingiu 2 ônibus e 2 pessoas morreram. Mas a discussão pode não ter chegado ao fim. O Ministério Público do Rio ainda avalia documentos da Prefeitura e tem mais 12 dias para analisar todo esse material. Só depois os promotores decidem se vão recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Por telefone, o perito do Tribunal de Justiça, o engenheiro Luiz Roberto Sertan Júnior, disse que ainda há riscos de novos deslizamentos, porque uma etapa das obras não teria sido concluída. Esse risco, evidentemente, hoje é muito menor do que era no início, mas ele ainda permanece. E tratando-se da segurança da via, entendemos que ela devesse permanecer fechada. No entanto, essa divergência se deu basicamente pela não execução na totalidade do projeto da própria GeoRio de contenção daquela encosta que consta nos autos. Espero que realmente as obras tenham sido feitas de acordo para essa liberação acontecer. Para os moradores realmente é um benefício, né, tá aberto, só que eu espero que esteja em segurança. A Prefeitura do Rio declarou que todas as obras previstas no projeto inicial foram executadas e que depois da conclusão do trabalho não houve necessidade de novas intervenções. Um festival de robótica em São Paulo desafia crianças e jovens a criar projetos para resolver problemas do dia a dia das cidades. Jovens de todo o país pensando em soluções inteligentes para as nossas cidades. Tudo, claro, com o auxílio da robótica. De Brasília, um projeto para reduzir alagamentos. A gente criou o BISC, o Bueiro Inteligente Sustentável Coletor. É um cesto com furos que ficará acoplado dentro da boca de lobo, para que assim o lixo possa se concentrar todo dentro do cesto e a água possa passar sem sujeira pesada. Os alunos de São Gonçalo, no Rio, trouxeram o protótipo de uma telha eólica. Feita de plástico reciclado, ela gera energia a partir do vento. O sistema que utilizamos é o sistema on-grid, que ele é interligado à rede elétrica. Se você não usar a energia toda gerada pelo sistema, ele é mandado para a rede elétrica, o que gera créditos. O nosso projeto reduziria em no mínimo 98% da conta de luz. São alguns projetos que a gente vê o potencial de investimento e futuramente, quando esses jovens estiverem em alguma universidade, tocar adiante e aperfeiçoar esses projetos. O ápice do torneio de robótica é aqui neste espaço. Cada equipe tem 2,5 minutos para fazer o máximo possível de missões com um robô de brinquedo neste tablado que a gente está vendo, que simula uma cidade. E aí, enquanto os jogadores competem, a torcida fica aqui do lado de fora, animadíssima, empolvorosa mesmo. E chegou pra animar, é o time dos Origens que veio pra inspirar. Os alunos brincando, eles estão produzindo algo fantástico. Eles estão pensando na cidade do futuro, eles estão trazendo a robótica para soluções de problemas que são reais e eles estão trabalhando com precisão. A Yasmin e a Camila de Santa Catarina se classificaram para a próxima fase na prova dos robôs. Aliás, a edição deste ano foi a que reuniu o maior número de mulheres, quase metade dos participantes. É incrível, eu amo a robótica. Os robôs grandes ou pequenos exercem um fascínio incrível. Bom, é só observar as reações do Vitor, de 5 anos, para ter certeza que as próximas gerações do festival serão sucesso garantido. É demais porque a gente sabe que vai ter continuidade, né? Não vai acabar agora, isso daí vai ser o futuro.
Você vai ver a seguir o desafio de surfar as ondas gigantes em Portugal. E a Justiça do Paraguai decide manter Ronaldinho Gaúcho e o irmão Assis presos por até 6 meses. A Justiça do Paraguai não aceitou os argumentos de Ronaldinho Gaúcho e do empresário e irmão dele, Assis. Os dois estão presos preventivamente em Assunção. Ronaldinho e Assis chegaram ao Palácio de Justiça algemados. O ex-jogador tinha um pano rosa cobrindo as mãos. Depois de 6 horas de audiência, ainda algemados, eles deixaram o local e foram escoltados por policiais. A Justiça do Paraguai aceitou o pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público e o ex-jogador e o irmão Assis seguirão presos em Assunção. O juzgado considera que estamos ante um hecho punible grave. Segundo a juíza Clara Ruiz Dias, os dois cometeram um grave delito que atenta contra os interesses da República do Paraguai. E ela não aceitou o pedido da defesa de que a prisão fosse domiciliar. Um dos advogados admitiu que a residência apresentada à justiça pertence a um amigo dele. Ronaldinho e Assis estão detidos desde ontem à noite por determinação do Ministério Público. Eles foram presos por terem usado passaportes adulterados para entrar no Paraguai na quarta-feira. O caso teve uma grande reviravolta, porque num primeiro momento o Ministério Público havia considerado que os dois tinham sido enganados e que agiram de boa-fé. Mas na audiência de ontem, a decisão do juiz foi de que o caso seguisse sendo investigado. E 1 hora após deixarem o Palácio de Justiça, o novo promotor solicitou a detenção dos dois. Osmar Legal alegou que a detenção e o pedido de prisão preventiva se devem ao fato de que há risco de fuga e que o Brasil não extradita seus cidadãos, o que atrapalharia a investigação. A defesa de Ronaldinho e Assis contesta a decisão da Justiça. Alega que os brasileiros não representam risco à sociedade e que estão colaborando com a Justiça desde o primeiro dia. Ronaldinho Gaúcho e Assis estão presos neste presídio de segurança máxima em Assunção. Os dois estão sozinhos em uma cela. A prisão preventiva, determinada pela Justiça, pode durar até 6 meses, mas a defesa do ex-jogador irá apelar da decisão. Hoje, o Ministério Público também pediu a prisão da empresária Dalia Lopes, proprietária da fundação que convidou Ronaldinho ao Paraguai. Ela foi acusada pelo empresário brasileiro Vilmontes Souza Lira de ser a responsável pela confecção dos passaportes falsos. Vilmontes está preso desde quarta-feira, sob a acusação de ter entregue os documentos a Ronaldinho Gaúcho e Assis. O sonho de encarar ondas gigantes de mais de 20 metros de altura motivou um surfista australiano a seguir no esporte, mesmo depois de sofrer um grave acidente. Entre os surfistas que são capazes de enfrentar as ondas de Nazaré, ele seria mais um, se não fosse um detalhe. Ir para o mar não é um processo simples para o australiano Ollie Doucette. Cicatriz, prótese, prancha. Todo cuidado é necessário para que o surf continue na vida dele. 2 anos atrás, o Ollie sofreu um acidente de moto na Indonésia enquanto viajava à procura de ondas grandes. A pior parte de todo o processo foi perder a minha identidade como surfista. A minha vida inteira eu surfei e achava que isso tinha chegado ao fim. O sorriso ao cuidar da prancha revela que essa relação não mudou, apesar das adaptações que foram necessárias. Mas todos os meus amigos falavam, você vai conseguir, você vai voltar a surfar. Então comecei a acreditar. O surf foi o foco principal desde as primeiras sessões de fisioterapia depois da amputação. Mas não bastava preparar o corpo, era preciso confiar na prótese e ter a certeza de que ela aguentaria os impactos das ondas. No caso dele, isso é ainda mais delicado porque é a perna com prótese que direciona a prancha durante o surf. Tudo funcionou bem e 6 meses depois do acidente, o Ollie voltou a fazer o que mais gosta. E ele ainda experimentou outros esportes radicais. Só que o objetivo principal é mesmo surfar ondas grandes. E por que não a maior de todas?
Daqui pertinho das pedras dá para se ter uma ideia do tamanho da força das ondas de Nazaré. Dá só uma olhada. É impressionante, assusta. Mesmo assim, o Wally decidiu tentar. O primeiro surfista amputado a pegar uma onda em Nazaré. Ninguém me disse para vir aqui. Eu tô fazendo isso por mim. Esse foi o sonho de toda a minha vida. Amanhã no Gigantes de Nazaré, dentro do Esporte Espetacular, você vai ver como essa história termina. O Gigantes de Nazaré é o evento do Verão Espetacular de amanhã, do Esporte Espetacular, que começa às 10 da manhã, horário de Brasília. Olá, boa noite. Boa noite. Amanhã estreia a série Os Maiorais. Reunimos um júri com ícones do esporte brasileiro para uma difícil missão: escolher os maiores atletas e os momentos mais emblemáticos de toda a história das Olimpíadas. Eu não estou conseguindo fazer nem o pódio. Eu tenho que descansar depois, que eu estou esgotado emocionalmente. Ai, ai, ai. Quem é de casa com o artilheiro do Fluminense, Nenê. Não vou falar que a casa é sua, porque senão depois você vai já abusar. viu, né? Cuidado. Fomos a Ribeirão Preto, onde o São Paulo enfrenta hoje o Botafogo pelo Paulistão, para recontar os primeiros passos de Raí e Sócrates no futebol. Lembro de gols dele, né? De driblar 3, 4, chegar na cara do gol, de deixar o goleiro caído e tal. Aí ficava todo orgulhoso, né? O Esporte Espetacular é amanhã, depois do Alto Esporte. Esperamos vocês. A seleção brasileira feminina sofreu hoje a primeira derrota sob o comando da técnica Pia Sandrage. Foi no Torneio da França. Depois do empate com a Holanda na estreia do Torneio da França, o Brasil enfrentou as donas da casa e perdeu por 1-0, gol da Govan. Com a vitória, as francesas garantiram o título por antecipação. O terceiro e último jogo do Brasil vai ser na terça-feira contra o Canadá. Agora vamos aos gols deste sábado pelos campeonatos regionais e estaduais. Pela Copa do Nordeste, teve clássico pernambucano entre Sport e Santa Cruz. Elton, que tinha entrado no jogo 3 minutos antes, resolveu. Sport 1, Santa Cruz 0. Agora Bahia e Confiança. Depois que o Juninho Capixaba cruzou, o zagueiro Matheus Mancini tentou cortar e mandou contra o próprio gol. Foi o gol da vitória do Bahia, 1-0. Pelo Campeonato Goiano, o Goiás venceu o Iporá por 1-0. Mike foi o autor do único gol da partida. Pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras recebeu a Ferroviária na Arena. Depois do chute de Dudu, a bola sobrou para o artilheiro do Campeonato Paulista. William, 6 gols no Paulistão. Palmeiras 1-0. O empate da Ferroviária veio nesse chute cruzado do Tony. Final, Palmeiras e Ferroviária 1-1. O Corinthians também empatou. Gil abriu o placar contra o Novo Horizontino nessa cabeçada certeira. E Gênison deixou tudo igual, 1-1. No Maracanã, o goleiro Gatito não conseguiu afastar e Everton Ribeiro abriu o placar para o Flamengo no clássico contra o Botafogo. O segundo veio depois do desvio no zagueiro, chute de Gabigol, artilheiro do Carioca com 7 gols, Flamengo 2-0. Gabigol agora deu passe e Michael fechou o placar. Flamengo 3, Botafogo 0. Teve clássico também no Campeonato Mineiro e olha só a categoria do Igor Rabelo para fazer Atlético Mineiro 1, Cruzeiro 0. Cruzamento de Edilson, cabeçada de Thiago para empatar. Aos 47 do segundo tempo, Otero fez um golaço, dando a vitória no clássico ao Atlético Mineiro, 2-1 em cima do Cruzeiro. O Jornal Nacional termina aqui. Boa noite. Boa noite para você, um ótimo domingo e até a próxima.